Olá, leitores, tudo bem com vocês? E hoje eu vim falar um pouquinho sobre a minha experiência a ler o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, vem comigo! E aí, pessoal, como é que vocês estão? Então, hoje eu consegui terminar de ler esse livro e vim conversar um pouquinho com vocês sobre a minha experiência ao ler mais um livro do Machado de Assis. Já vai ser o terceiro vídeo sobre algum livro do Machado aqui no canal. Eu li primeiro Alienista, depois li A Mão e a Luva e agora Memórias Póstumas. E, gente, eu tô muito feliz, porque, assim, eu gosto muito da escrita do Machado, me divirto muito, rio sempre muito com os narradores do Machado, né? Ele tem esses narradores que tem essa ironia, sabe? Não muito escrachada, tipo, ele não faz o livro pra ser engraçado, mas eu acho super engraçado certas coisas que os narradores, né, porque os livros do Machado, pelo menos esses três que eu li até então, o narrador, ele se transforma num personagem. No caso deste aqui, é óbvio que o narrador é o personagem principal, porque o narrador é o Brás Cubas. Gente, tá refletindo o ring light aqui, porque o livro, ele tem esse tratamento meio brilhoso. Me desculpem, mas vai ficar refletindo aí durante o vídeo, tá? Não tem como eu tirar, porque por causa do material do livro. Então, devido a esses narradores que são irônicos e inteligentes e perspicazes mesmo, sabe? Eu acho muito legal. Eu me divirto, eu tenho uns momentos assim de risada mesmo. E eu vou contar um pouquinho também sobre a história, né? Então, já deixei claro que eu gostei, que eu me diverti ao ler esse livro. A minha experiência foi uma experiência muito positiva. Porém, não é o meu livro preferido do Machado, tá? Eu sei que o Memórias Póstumas é o livro preferido do Machado de quase todo mundo que gosta muito do Machado de Assis, mas eu ainda prefiro o Alienista. Eu ainda gostei bem mais do Alienista do que do Memórias Póstumas, mas isso não quer dizer que eu não gostei de ler esse livro. Eu gostei muito, mas o Alienista ainda é, no meu coraçãozinho, o livro que eu mais gostei até então do Machado de Assis. Não sei se com uma releitura daqui a alguns anos vai trocar, não sei se ao ler outros livros do Machado algum vai tomar o lugar do Alienista, mas até então eu gosto mais do Alienista. Mas, gente, Memórias Póstumas de Brás Cubas é muito interessante, eu gostei muito da leitura, me diverti, mas teve uma parte que é uma parte relativamente grande do livro que eu achei um pouco chata, que é a parte que ele fala do relacionamento, do caso dele com a Virgília. Essa parte do caso que eles tiveram, quando eles se reencontram e ela já tá casada, e ele fica falando e narrando de todas as coisas que eles fazem pra poder ficarem juntos e tal. Essa parte eu não curti muito não, devo confessar. Eu tenho até um capítulo que o Machado, quando ele para de falar desse relacionamento, ele até fala, né, tipo, ele se dirige às leitoras mulheres e ele até fala assim, agora que eu não vou mais falar de romance, provavelmente não vai ser mais interessante o livro pra vocês, leitoras, né? Colocou um A ali. Mas não, pra mim as partes mais interessantes foram as partes antes desse relacionamento com a Virgília e as partes que vieram no final do livro, que são quando ele já tá falando de outras coisas da vida dele sem ser o caso dele com a Virgília, sabe? Esse livro do Machado é o primeiro livro dele. Eu li algumas coisas assim na internet sobre a vida do Machado e um pouco sobre esse livro para eu poder ter um entendimento maior. Então, pelo que eu entendi, esse foi o primeiro livro realista dele, foi o primeiro livro depois da fase romântica do Machado de Assis. Então aqui os personagens são personagens que têm defeitos, são personagens que mostram um retrato, né, um recorte da realidade da época. E eu acho isso muito legal, porque acaba que o Machado acaba fazendo mais críticas à sociedade da época. Ele faz um recorte, né, através desses personagens de algumas situações que aconteciam na época. Mas vamos lá, vamos contar um pouquinho da história. Brás Cubas morre,
tá? E, gente, isso não é... Gente, eu não sei se tem como dar spoiler de Memórias Póstumas de Brás Cubas. É tipo um livro que a gente tem que ler na escola, a gente tem que ler pra fazer vestibular. Mesmo que você não tenha lido o livro inteiro, Memórias Póstumas. Eu acho que o título já deixa claro que ele já morreu e ele tá escrevendo as memórias dele, né? Então, assim, isso não é um spoiler. Brás Cubas coloca no título, né? O Machado coloca o título do livro que Brás Cubas já morreu. E aí, depois que ele morre, ele resolve contar o que aconteceu na vida dele. Eu já tinha visto alguns vídeos sobre esse livro, mas eu acho que para as pessoas que às vezes tentam fazer vídeo sem dar spoiler, eu acho que eu entendi outra coisa, eu acho que eu esperava outra coisa do livro, porque eu fiquei com a impressão de que ia ser, né, o Brás Cubas, o defunto autor, dando lições sobre a vida, tipo assim, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo. Eu fiquei com essa impressão quando eu vi alguns vídeos na internet sobre Memórias Póstumas, mas na verdade ele não faz uma reflexão sobre a vida, o universo e tudo mais, não. Ele só conta a vida dele, né? Ele só conta a vida dele. É realmente um livro de memórias. Ele conta como que foi a infância, como que foi a juventude, como que foi a vida adulta e como ele morreu. Na verdade, Brás Cubas começa contando como ele morreu. E aí eu acho essa parte muito engraçada, que ele deixa claro que, tipo assim, ele não quer escrever um livro igual todo mundo já escreveu, que é começando do começo. Ele acha isso muito clichê. Todo mundo começa do começo. Então, não, eu vou começar da minha morte. Então, os primeiros capítulos contam como que Brás Cubas morreu. E é muito engraçado que ele define aqui que ele morreu de ideia fixa. Como assim ele morreu de ideia fixa? Ele encasquetou com uma coisa. Ele encasquetou que ele ia fazer um emplasto, né, um remédio, que ia resolver todas as doenças do mundo. Ele encasquetou, ele cismou, né, ele teve uma ideia fixa de que ele ia resolver isso, que ele ia fazer um remédio, um emplasto, e quando as pessoas tomassem, dependente da doença que elas iam ter, elas iam ficar curadas. E daí ele começou a trabalhar incessantemente nessa ideia fixa, né, que ele botou na cabeça que ele ia criar esse emplasto. E aí ele trabalhou tão exaustivamente nesse emplasto que ele não cuidou da própria saúde, pegou um vento frio, né, tipo, na noite, pegou uma pneumonia, ficou muito doente e morreu dessa pneumonia. Então, na verdade, ele explica que o que causou, né, o que causou a morte dele não foi só simplesmente a pneumonia, foi o que o levou a não cuidar de si próprio pra poder ficar doente e morrer. Ele morreu de ideia fixa, ele morreu de ter cismado de fazer um emplasto. E, gente, isso é muito engraçado, porque, tipo assim, ele queria fazer um emplasto que salvasse todo mundo, mas ele ficou doente no processo. E daí ele não ganhou dinheiro com o emplasto, ele nem ficou vivo, né, pra poder, tipo, ver se o emplasto ia vender ou não, se ia dar certo ou não. E eu acho muito, muito bacana na escrita do Machado, que na verdade aqui, né, é o narrador, o jeito que ele fala sobre isso. Aqui na página 10, a minha edição é essa edição aqui da Príncipes, é o português antigo, tá? Não foi modernizado, e é o texto integral, tem uns 2 textinhos de apoio no final e algumas questões comentadas do Enem. Eu gostei dessa edição, não tenho nada a reclamar não, tá? É uma edição bem simples, com papel áspero, mas o papel é amarelado, ó. Tá? Mas é um papel áspero, foi acho que R$14, é bem barata, bem simples, mas é completa e não reescreveram a história modernizando o português, é o português original mesmo, tá? Então eu tive que pesquisar muita coisa na internet também, porque muitas palavras a gente não usa mais. Mas aí na página 10 ele fala assim, olha, morri de uma pneumonia, mas se ele disser que foi menos a pneumonia do que uma ideia grandiosa e útil a causa da minha morte, é possível que o leitor não me creia. E todavia é verdade. Vou expor-lhe sumariamente o caso, julgue-o por si mesmo. Aí ele vai contar a questão do emplastro. Então, assim, é muito legal esse suspense que Brás Cubas tenta dar sobre a vida dele e tudo mais. No começo, Brás Cubas já começa dando também um pitaco, né? Falando diretamente ao leitor. O primeiro capítulo é ao leitor. E daí ele vai fazer um prólogo e aí ele fala mal dos outros prólogos que outros escritores fizeram. Ele fala assim, o melhor prólogo é o que contém menos coisas.
ou o que as diz de um jeito obscuro e truncado. Então, assim, para você fazer um bom prólogo, você tem que dar uma engabelada, falar de um jeito meio obscuro ali, meio que dizendo, mas não dizendo muito, e pequeno. Não faça um prólogo gigantesco e que conte toda a história e que deixe a história muito clara. Então, ele já começa ali falando, dando uma alfinetada em outros autores que fazem prólogos longuíssimos, né? E, gente, ele tá toda hora chamando o leitor pro livro. Eu adoro isso. Ele fala... cara, o primeiro capítulo é ao leitor. E aí ele vai e se direciona ao leitor o tempo todo. Igual aqui na página 12, ele vai discursar sobre a ideia fixa dele. E aí, ele fala: a minha ideia, depois de tantas cabriolas, constituía-se ideia fixa. Deus te livre, leitor, de uma ideia fixa. Então, ele vai chamando você o tempo todo pro livro. E isso faz com que você fique preso na história, que você queira continuar lendo. Porque é como se você tivesse um relacionamento ali com aquele narrador. Ele tá falando diretamente pra você e com você. Ele não tá só contando uma história por contar. E assim, é um narrador em primeira pessoa, não confiável, porém, ele fica o tempo todo tentando te convencer de que, como ele já morreu, né, porque Brás Cubas, o personagem, ele é um defunto autor, ele não é um autor defunto. O que isso quer dizer? Ele não escreveu o livro e depois morreu. Ele primeiro virou defunto para depois escrever o livro. Então ele tá o tempo todo tentando te dizer que você pode confiar em tudo que ele tá contando, porque ele não tem mais nada a perder. Ele não tem por que mentir ou omitir nenhuma informação sobre a vida dele, porque ele já morreu. Então, por mais que quando a gente lê um livro com narrador em primeira pessoa, a gente tem que desconfiar, porque é só o ponto de vista daquele narrador, né? Tipo, é um ponto de vista que você não sabe se você pode ou não confiar. Então a gente fala que o narrador em primeira pessoa ele não é confiável. Mas Brás Cubas quer te convencer de que você pode confiar em tudo que ele tá contando sobre a vida dele, porque ele já morreu. Então, tipo, é óbvio que ele vai falar a verdade. Pelo menos do ponto de vista dele, ele sempre vai contar o que realmente aconteceu, porque ele não tem mais nada a perder. Ele já perdeu até a vida, né? Então, aí ele começa pela morte dele, ele morreu dessa pneumonia causada por essa ideia fixa, e aí depois ele começa a falar da infância dele. Então, Brás Cubas tinha um pai rico, ele nasceu de família rica, ele tinha tudo do bom e do melhor, e ele deixa isso muito claro, tá? Ele deixa muito claro que até o pai dele chamava ele de mimado, às vezes. Ele foi uma criança extremamente mimada, ele tinha criados, ele tinha escravizados ali. Essa história é do século XIX, ainda tinha escravatura no Brasil quando o Machado escreveu o livro, então ele tinha, assim, os criados ali. E aí ele vai contando como que foi a infância dele, uma criança que tudo que queria tinha, uma criança que foi extremamente mimada, e isso resultou na juventude do Brás Cubas, porque ele foi um jovem extremamente fanfarrão, ele foi um jovem que não levava as coisas muito a sério, que para poder tomar algum rumo na vida, meio que teve que ser empurrado pelo pai a viajar para Portugal para fazer faculdade, porque por ele não queria, o pai dele queria que ele entrasse pra política e que ele fosse que tivesse algum cargo político ali, porque eles eram pessoas influentes, eles eram pessoas de família rica, e o pai dele falou: não, você vai estudar, e quando você voltar, eu vou te arranjar algum cargo aqui, tipo, ou ministro, algum cargo assim, alguma província e tudo mais. Então ele tinha tudo de mão beijada, os estudos, o dinheiro, ele não ia precisar lutar para poder conseguir um emprego. O pai dele já tinha falado que ia arrumar um emprego para ele, então isso refletiu em toda a personalidade do Brás Cubas. Ele era uma pessoa que, tipo assim, não levava muitas coisas a sério, ele tinha tudo de mão beijada, ele nunca precisou, tipo, ele só trabalhou no final da vida num cargo político, mas eu acho que foi mais para poder tentar ficar ali perto da Virgília, ou para afrontar o marido da Virgília, porque ele não necessitava. Mesmo depois do pai dele ter morrido, ele ficou com a herança, né? Ele e a irmã meio que dividiram ali a herança, teve briga também na hora de dividir a herança, mas ele herdou, né, o dinheiro e tal. Então, assim, ele nunca precisou meio que trabalhar, e a vida dele foi assim, marcada por poucos acontecimentos. Ele era uma criança mimada, ele estudou, ele foi pra fora, ele fez faculdade, ele voltou, e aí ele começou a narrar a vida conforme ele foi gostando de algumas mulheres, e aí ele teve alguns relacionamentos vazios, né?
Até que ele conhece Virgília, eles ficam noivos, mas daí ela vai e se apaixona por um outro cara que queria já uma carreira política e prometeu que ela ia virar baronesa, né? Prometeu que ela ia virar, acho que era baronesa mesmo, algum outro cargo assim. E aí a Virgília, ela já era essa mulher que tinha propensão a querer títulos e uma vida assim mais pomposa, não só o dinheiro, porque o Brás Cubas já tinha dinheiro, não era só uma questão de dinheiro, era uma questão de status pra ela, sabe? O título pra ela era importante. E daí acho que era Lobo Neves, o marido dela, isso. Aí ele prometeu, e aí ela pegou e terminou. Acho que ela já tava noiva com o Brás Cubas quando ela terminou e foi casar com outra pessoa e ele ficou solteiro. Aí ele teve alguns romances aqui e ali, mas não chegou a casar nem nada. E aí depois de um tempo ele reencontra ela, já com filho e tudo mais, e aí eles ficam juntos. E aí eles têm um caso, e aí grande parte do livro se desenrola com o Brás Cubas contando todas as peripécias que os dois faziam para poder se encontrar sem o marido dela descobrir. Até casa com uma que eles deram para uma mulher para poder os dois se encontrarem naquela casa ali. Ele chegou a montar, assim, sabe? E aí todo mundo sabia, na vilazinha, na cidadezinha, no lugar que eles moravam, acho que todo mundo sabia ou suspeitava do caso dos dois, mas, tipo, o marido nunca sabe, né? O marido é sempre o último a saber. Até que chega um tempo, assim, bem mais pra frente, que o marido descobre, mas, assim, eles já estavam anos, sabe, de caso. Então, assim, essa parte que ele detalha bastante os encontros, o dia a dia dele tentando encontrar com a Virgília e tudo mais, eu achei meio chatinho, porque, assim, eu queria mais detalhes sobre as reflexões mesmo dele. Tipo assim, tá, beleza, você já morreu, e daí, o que você está levando dessa vida? Ou qual reflexão você está levando dessa vida? Você só vai falar desse caso, entendeu? E aí, depois, o caso acaba, aí ele acaba ficando resignado, ele não teve filhos, ele não teve nenhuma carreira brilhante, até porque ele não trabalhou quase nada na vida, só no finzinho da vida. E é isso, foi uma vida meio que vazia. Ele ganhou tudo muito de mão beijada, sabe? Mas ele tinha estudo, ele era leitor, então tem alguns debates meio que filosóficos ali, né? E o personagem que eu mais gostei, que eu tô louca pra ler agora o livro deste personagem, é o Quincas Borba. Gente, eu não sabia que Quincas Borba fazia parte do mundo Brás Cubas, né? Que eles viveram no mesmo mundinho ali, né? Pra mim, as histórias eram muito separadas. Mas Memórias Póstumas foi escrita no ano. E aí depois ele escreveu no ano seguinte O Alienista. E muitos anos depois veio Quincas Borba, tá? Eu vou tentar colocar aqui os anos de publicação dessas histórias. Então, tanto o Alienista quanto o livro do Quincas Borbas, a ideia prematura tá aqui. E eu achei isso muito legal, porque no final do livro tem um capítulo que se chama O Alienista. Aqui, ó, na página 172 dessa edição começa o capítulo O Alienista. Então, assim, eu acho que esse livro, como ele tem vários capítulos e várias ideias pinceladas aqui nesse livro, Machado de Assis pegou essas ideias que nasceram para Memórias Póstumas de Brás Cubas e desenvolveu em outros livros. E eu achei isso fantástico. Achei assim, tipo, meu Deus, tem aqui uma menção ao Alienista, que é um livro que depois ele publicou. E Quincas Borba, gente, foi amigo de infância de Brás Cubas. Como assim eu não sabia disso? Eu quase certeza que todo mundo aí já sabe, menos eu, né? Então, eles estudaram juntos quando eles eram crianças e Machado, o Brás Cubas, né, o personagem, sempre achou o Quincas Borba, tipo, uma das crianças mais inteligentes da turma dele. Ele admirava, né, o amigo Quincas quando criança, mas aí depois que eles acabaram de estudar juntos, cada um seguiu o seu rumo. E aí, muitos anos depois, Brás Cubas dá de cara com Quincas Borbas mendigo, pedinte, assim, na rua, sabe? E aí eles conversam, Quincas Borba, tipo, fala algumas coisas assim pra ele, fala da vida dele, acaba roubando um relógio de Brás Cubas, que depois é devolvido, e aí
o Brás Cubas dá uma ajuda pra ele, e depois de alguns anos eles se reencontram de novo, e aí Quincas Borba já tá restabelecido, já tá bem, devolve o relógio e eles viram amigos de novo, tipo, já na fase mais adulta. E, gente, a conversa dos dois é brilhante. Brás Cubas continua com essa admiração em relação a Quincas Borbas, tipo, ele chama o Quincas de filósofo o tempo todo, mas é uma filosofia, gente, meio assim, louquinha, sabe? Eu não li ainda o livro, né, intitulado Quincas Borba, mas aqui o Quincas, ele explica pro Brás Cubas a filosofia dele, que é o humanitismo. E, gente, eu tenho que confessar, no capítulo que ele explica, eu não entendi. Eu li aquele capítulo 2 vezes, prestando muita atenção. A primeira vez que eu li, eu não tava prestando muita atenção não, porque a televisão tava ligada, e aí eu não consegui entender. Aí depois eu fui reler, e aí eu falei assim, gente, o que ele quer dizer com essa filosofia? Boiei. Depois eu li de novo e ainda fiquei com umas dúvidas, aí eu fui pesquisar na internet o que ele realmente quis dizer com esse humanitismo. Então, o humanitismo é uma sátira do humanismo e da... Eu vou ler aqui a definição. O humanitismo é uma sátira do humanismo e outras correntes filosóficas do século XIX, como o positivismo ou o evolucionismo de Darwin. É uma análise do visto, do real e do sensível. Na verdade, o Quincas Borba, ele tenta descrever ou analisar toda a sociedade através da lente do humanitismo. E aí, o que exatamente é essa sátira, né, que Machado de Assis fez e colocou na boca do Quincas Borbas? Aí eu vou ler aqui a definição, olha. Assim como a teoria da seleção natural, lançada por Darwin entre 1842 e 1844, o humanitismo está baseado na sobrevivência dos mais aptos e enxerga a guerra como forma de seleção da espécie. Vence o mais forte, o mais rico e o mais esperto, isto é, aquele que possui mais características memoráveis para tal. Então, o humanitismo é meio que isso, é tipo assim, vence o mais esperto, ganha quem tem mais habilidade, né? Mas, de alguma forma, é uma filosofia que satiriza as outras filosofias que estavam ali mais em voga naquela época que o livro foi escrito, sabe? E eu achei isso... Depois que eu pesquisei sobre, eu achei assim, sabia que Machado de Assis estava tirando sarro com alguma coisa, essa filosofia não tá aqui de bobeira. É irônico, é uma filosofia inventada pra ser irônica e pra realmente botar o dedo na ferida ali do que não consegue se resolver na sociedade, né? Que é a questão da pobreza, a questão das pessoas tirarem proveito umas das outras. E brilhante, gente, brilhante. Eu gostei muito, muito, muito. Eu realmente só acho que... Pra mim, o único defeito, assim, é realmente, tipo, Brás Cubas, né, como escritor morto, ficar focando muito nos relacionamentos dele, mas, ao mesmo tempo, eu entendo que ele, como narrador e escritor de sua própria vida, ele não tinha outra coisa pra escrever, porque a vida dele foi uma vida. Se você parar pra realmente botar uma lupa e olhar com detalhes a vida de Brás Cubas, foi uma vida meio vazia. Ele ganhou tudo de mão beijada, ele estudou porque ele ia pra escola, ele não precisava estudar pra poder conseguir um emprego, ele tinha tudo de mão beijada. Quando ele era criança, quando a parte que ele fala sobre a infância dele, ele deixa bem claro que o pai dele dava tudo que ele queria, o pai dele mimava ele de verdade. E ele foi mimado a vida toda, sabe? Ele não casou, não que isso seja importante, mas, tipo assim, na época, né, tipo, no século XIX, isso ia ser uma conquista pra ele, mas ele não conseguiu casar, ele não teve filhos, ele não teve emprego, ele não teve carreira, então, assim, ele não teve nem uma vida pessoal que, pra ele, porque isso é uma das coisas que aqui, eu acho que ele queria isso, sabe? Mais ou menos. Eu acho que talvez com a Virgília sim, com as outras não. Mas com a Virgília, eu acho que ele queria. Se ela não tivesse deixado ele pra casar com outro, eu sinto que ele teria casado com ela. Então, assim, ele não teve grandes feitos na vida. Então, foi, assim, um livro que se ele não falasse sobre os relacionamentos dele os relacionamentos amorosos, ia meio que pular da época da faculdade pra morte dele de novo, né? Que ele já tinha contado no começo do livro. Eu acho que por isso
esse livro não ficou na frente do Alienista pra mim, porque eu achei que a parte dos romances não eram muito interessantes. Mas, gente, tem uns capítulos desse livro que eu fiquei assim, gente, que perfeito. Ele escreveu um capítulo sobre a perna dele, agradecendo pelo fato da perna dele levar ele de um lugar para o outro. Tem capítulo que é só... Aqui, ó, inutilidade. Tem um capítulo que é uma frase. Ele escreve assim... Mas, ou muito me engano, eu acabo de escrever um capítulo inútil. Daí ele tá falando ou do capítulo anterior ou do capítulo que ele nem publicou, porque ele só escreveu que ele acabou de escrever um capítulo inútil. E aí, tipo assim, como não fui ministro de Estado? Aqui, ó, como não fui ministro de Estado? Pontinho, 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 pontinho. Ele não quis contar. Ele não quis falar sobre o fato dele não ter virado ministro. Então, tipo assim, nem na carreira dele, nenhuma carreira ele conseguiu, porque ele não conseguiu um cargo, assim, tipo, sabe? Aí, antes de como eu não fui ministro de Estado, tem um capítulo curtinho, que é dedicado ao leitor crítico, né? A um possível leitor que vai criticar o livro dele. Aí ele já escreve aqui, ó, meu caro crítico. Algumas páginas atrás, dizendo que já tinha 50 anos, acrescentei. Já se vai sentindo que meu estilo não é tão lesto como nos primeiros dias. Talvez aches essa frase incompreensível, sabendo-se o meu atual estado, mas eu chamo a tua atenção para a sutileza daquele pensamento. O que eu quero dizer não é que seja agora mais velho do que quando comecei o livro. A morte não envelhece. Quero dizer, sim, que em cada frase da narração da minha vida experimento a sensação correspondente. Valha-me Deus, é preciso explicar tudo. Daí ele já chama o crítico dele de burro, tipo assim, tá, aquela frase que eu falei, eu não tô falando de envelhecer após a morte, eu estou falando do sentimento de envelhecer enquanto eu estava vivo, e meu Deus, eu tenho que explicar tudo pra você que tá aí me criticando. Então ele já vai e já chama o crítico do livro dele de burro, tipo, se eu não explicar, você não entende. Gente, é brilhante, assim, a escrita de Machado de Assis é muito boa mesmo. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu me diverti bastante. É um livro bem gostoso de ser lido. Não é difícil, sabe? Eu me acabo com esse humor irônico e bem ácido. Não é ácido no sentido ruim ou triste, é no sentido bem humorado, mas ao mesmo tempo ele não escreve pra te fazer rir, mas eu acho engraçado. Eu realmente me divirto. E é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês um dia, se vocês ainda não leram, que vocês leiam Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um livro que vale muito a pena. E se você gostou, clique em gostei, que isso me ajuda muito, se inscreve no canal e a gente vai conversar sobre outros livros, literatura nos próximos vídeos. Tchau!